Olá, você já percebeu que nós, seres humanos, somos a espécie que mais se distanciou da natureza? Ou seja, na verdade somos a única espécie que se distanciou da natureza. Você pode olhar em todo o reino animal que eles ainda estão seguindo aquilo que foram desenhados, designados para ser. Por exemplo, esses seres bonitinhos, esse ser bonitinho que você está vendo aí na imagem, tá? Ele está seguindo a tradição que foi colocada no seu próprio DNA, ou seja, o blueprint. Quem ensinou para essa galerinha aí, tá? Que quando chegasse a época do acasalamento, eles deveriam construir um ninho, ficar lá em cima dos seus ovinhos para criar os seus filhotinhos, tá? E a engenhosidade dessas criaturinhas é muito bacana, porque eles colocam lá, eles não vão colocando os seus ovos em qualquer lugar, eles constroem o seu ninho, tá? Tudo bem arquitetado. Aí você tem a fêmea que fica chocando os ovos, aí você tem a parceria do macho que está sempre ali, pertinho, cuidando e essa coisa toda, tá? Nós seres humanos, nós perdemos a capacidade de fazer a leitura do nosso corpo, tá? Na questão de tudo aquilo que a gente precisa. Porque, na verdade, se nós formos, digamos que estudar a fundo essa coisa toda aí, a gente vai ver que o nosso corpo, ele fala. O nosso corpo, ele nos dá sinais de tudo aquilo que a gente está precisando e daquilo que a gente deveria fazer. E isso é muito interessante e, às vezes, a gente não dá ouvido para isso, tá? E a gente, os seres humanos, os humanos, digamos que foram os únicos que foram deixando essa questão aí natural e partindo para essa outra coisa meio que fora dos padrões da natureza, porque nós temos hoje, a maioria dos nossos alimentos, por exemplo, não temos mais alimentos naturais. Não consumimos mais alimentos naturais, tá? Nós fomos fugindo dessa realidade. E a gente adaptou muita coisa foi transformada. Por exemplo, o ser humano foi feito para trabalhar de dia e dormir à noite. Mas com o advento, por exemplo, aí da indústria, essa coisa toda, das luzes elétricas, então hoje praticamente existem algumas indústrias aí que trabalha 24 horas, ou seja, não existe mais esse limite entre dia e noite para o ser humano. Isso aí é uma das coisas que acabou sendo modificada. Você já percebeu quando você passa perto de alguma planta e que parece que alguma coisa em você está dizendo que você precisa comer aquela planta? Que você precisa levar aquela planta para casa, ou seja, comprar ou alguma coisa, ou plantar aquilo para você comer, parece que o seu corpo está dizendo, eu preciso dessa planta porque nessa planta tem os nutrientes que eu preciso, tá? E muitas das vezes a gente não sabe discernir isso daí, tá? Às vezes a gente acha que é besteira, mas o seu corpo, ele fala. E muita coisa relacionada a isso, que eu estou dizendo aqui para você, nós perdemos a habilidade e a sensibilidade de ter essa percepção do que o nosso corpo necessita e a gente perdeu totalmente isso daí, tá? E é muito louco porque o ser humano acaba perdendo e pagando o preço por causa disso, digamos assim, tá? Uma outra coisa interessante é que, por exemplo, o nosso estômago, ele está diretamente ligado ao nosso cérebro em questão de sensores, tá ok? Por exemplo, quando você come carboidrato, os sensores para mostrar que você já está cheio, que você não precisa comer mais, é diferente daqueles sensores que fazem a percepção, por exemplo, da gordura.
é um mecanismo totalmente diferente e muito inteligente e bacana. Porque, por exemplo, se você comer 2 pratos de macarrão, se você comer um prato cheio de macarrão, você come numa boa. E talvez você não tenha a resposta de que você está cheio, tá? Você não precisa comer mais. Mas se você comer 2 pedaços de gordura, digamos que, ou de, sei lá, qualquer coisa, uma costela bem gorda, ou um pedaço de tocinho, se você comer 2 pedaços pequenos, o seu estômago não está cheio, mas esses sensores eles vão perceber que você não precisa comer mais porque aquilo ali vai dar para fornecer energia, é mais ou menos assim. Ou seja, um prato de macarrão cheio e apenas 2 pedaços de gordura. São volumes diferentes, mas os sensores que você tem no seu corpo vai reconhecer que você não precisa comer mais. Agora, existem muitas pessoas, por causa dessa vida louca e dessas comida louca que a gente está comendo, que não tem mais esse tipo de sensibilidade, tá? Ele não tem freio. Os hormônios responsáveis por esse processo, a pessoa já perdeu ou eles não estão sendo fabricados, porque a pessoa vai comendo, 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 ela não sente que está cheia e tal, e vai virando aquela coisa louca sem sentido. Mas é muito interessante todas essas questões aí daquilo que a gente já nasceu com ele, tá? O blueprint no nosso DNA, daquilo que a gente já veio de fábrica, digamos assim, tá? Mas um dos melhores modos de a gente viver uma vida saudável, uma vida bacana, é você observar a natureza. É você estar mais perto do natural possível, tanto na alimentação quanto em todos os outros quesitos da nossa vida.